A Terra é um planeta-prisão para onde fomos trazidos por alienígenas? A Terra é um planeta fascinante, com uma história complexa, cheia de mistérios e uma biodiversidade impressionante. Mas você já parou para pensar que talvez a Terra não seja o nosso verdadeiro lar? Que os seres humanos não são nativos deste planeta? Uma teoria bastante intrigante sugere que a Terra poderia ser, na verdade, uma espécie de prisão onde fomos trazidos por alienígenas. Algo digno de ficção científica? Talvez, mas há muitos argumentos que desafiam as explicações tradicionais sobre a nossa origem. Nos últimos anos, algumas teorias mais alternativas têm ganhado atenção e popularidade. Uma dessas teorias propõe que os humanos foram trazidos à Terra por uma raça alienígena, e nossa presença no planeta seria, na verdade, um exílio. Ou seja, fomos forçados a habitar este planeta como uma espécie de castigo ou punição, longe de nossa verdadeira casa. Mas será que isso faz sentido? Será que existe alguma evidência de que estamos vivendo em um planeta-prisão e que a humanidade, de alguma forma, foi isolada aqui? Vamos explorar as origens dessa teoria, suas implicações e examinar se há alguma base científica ou lógica por trás dessa ideia. Prepare-se para uma viagem pelos mistérios do universo e pela história da humanidade, em busca de respostas para essa questão intrigante. A hipótese da prisão planetária. De onde vimos? A teoria do planeta-prisão não é nova, mas se baseia em alguns conceitos muito antigos. O filósofo grego Platão, em suas obras, já sugeria que os seres humanos poderiam ter vindo de outro lugar, possivelmente de um mundo além da Terra. Essa ideia foi retomada ao longo dos séculos, sendo discutida por diversos pensadores e cientistas, mas ganhou mais força na modernidade com as teorias dos antigos astronautas e da panspermia. A teoria dos antigos astronautas sugere que, em tempos remotos, extraterrestres visitaram a Terra e, de alguma forma, influenciaram o desenvolvimento da civilização humana. Alguns afirmam que fomos trazidos de outros planetas, talvez como uma forma de exílio, para pagar por erros ou como parte de um experimento social. Outros, mais radicais, acreditam que fomos literalmente aprisionados aqui, afastados de nossos mundos originais. Mas qual seria o objetivo dessa prisão e quem seriam os guardas dessa prisão cósmica? Existem vários aspectos da nossa existência que parecem apontar para a ideia de que não somos realmente nativos da Terra. O primeiro e mais óbvio deles é nossa relação com o ambiente. Ao contrário de outras espécies, que se adaptaram perfeitamente aos seus habitats naturais, os humanos têm uma série de dificuldades em se adaptar à Terra. Um dos exemplos mais conhecidos é a nossa vulnerabilidade ao Sol. A maioria dos seres vivos da Terra está bem adaptada à exposição à luz solar, mas os humanos são suscetíveis a queimaduras solares, o que sugere que nossa espécie não está perfeitamente adaptada ao ambiente terrestre. Outro exemplo são as doenças. Enquanto muitos animais da Terra vivem em simbiose com o meio ambiente e possuem sistemas imunológicos que os protegem contra doenças locais, os humanos frequentemente enfrentam epidemias e doenças que não são encontradas em outras espécies. A alta taxa de doenças autoimunes e crônicas, por exemplo, poderia indicar que fomos plantados em um ambiente ao qual não somos naturalmente resistentes. Mas talvez o mais intrigante seja a nossa alimentação. Enquanto a maioria dos animais come o que a natureza oferece, os seres humanos têm uma relação muito complicada com a comida. Muitos de nós preferem alimentos processados e industrializados, em vez de consumir alimentos frescos e naturais. Além disso, a dieta humana é frequentemente cheia de toxinas e substâncias prejudiciais ao corpo.
Isso pode ser interpretado como mais um sinal de que nossos corpos não foram projetados para viver de maneira natural na Terra. A origem dos humanos. Experimentação alienígena ou evolução natural? A grande questão que essa teoria levanta é: de onde viemos? Somos resultado de um experimento alienígena ou seguimos o caminho da evolução natural? A ideia de que fomos manipulados geneticamente por extraterrestres ganha força com o estudo da genética humana. Alguns estudiosos apontam que nossa evolução não segue exatamente o mesmo padrão observado em outras espécies da Terra. O salto evolutivo entre os primeiros hominídeos e o Homo sapiens é uma das grandes questões da biologia, uma vez que há uma grande diferença entre as espécies e muito pouco material fóssil intermediário. O Dr. Ellis Silver, um ecologista, propôs uma teoria chamada hipótese de exílio, que sugere que os seres humanos poderiam ser de outro planeta, possivelmente uma colônia alienígena. Ele acredita que nossa adaptação à Terra foi forçada e que a ausência de memória sobre nossa verdadeira origem seria uma medida de controle por parte dos alienígenas que nos prenderam aqui. O Dr. Silver aponta fatores como a nossa sensibilidade à luz solar, nossa dieta e até mesmo nossa tendência a doenças para apoiar sua hipótese. Para ele, isso não seria um erro de adaptação evolutiva, mas uma prova de que não pertencemos à Terra. Além disso, Silver questiona a ausência de registros históricos confiáveis que documentem uma verdadeira evolução humana. Embora a ciência afirme que os seres humanos evoluíram ao longo de milhões de anos, os detalhes dessa evolução ainda são um grande mistério. Como é possível que uma espécie que tinha poucos recursos e tecnologias avançadas tenha conseguido se espalhar pelo planeta tão rapidamente? E mais, como conseguimos construir civilizações tão complexas em um curto espaço de tempo? Outro ponto relevante da teoria é a natureza da violência humana. A violência tem sido uma característica marcante da nossa espécie desde os primórdios da humanidade. Muitas das maiores catástrofes e conflitos que ocorreram ao longo da história humana podem ser atribuídos à agressão e ao desejo de conquista. A teoria do planeta prisão sugere que essa agressividade foi uma das razões pelas quais fomos exilados para a Terra. A ideia de que fomos isolados aqui por causa de nossa tendência à violência faz sentido, considerando as várias guerras e atrocidades que marcaram a nossa história. Mas, por que não fomos simplesmente erradicados? A resposta proposta por essa teoria é que os alienígenas que nos exilaram queriam nos estudar ou observar como uma experiência social. E, de alguma forma, nossa natureza destrutiva seria uma forma de controle. Estaríamos condenados a repetir nossos erros, em um ciclo interminável de construção e destruição, sem nunca atingir um estado de verdadeira harmonia. Essa ideia também nos leva a pensar sobre a relação entre os seres humanos e as outras espécies da Terra. Somos os únicos seres vivos que destruímos o meio ambiente de maneira tão irreversível. Nossas ações, como a poluição, a destruição das florestas e a caça indiscriminada de animais, sugerem que não estamos em sintonia com o planeta. Em vez de coexistir pacificamente, agimos como uma espécie invasora. E se fomos criados por alienígenas? A hipótese de que fomos criados ou manipulados por alienígenas também é um conceito que tem sido explorado por cientistas e autores ao longo dos anos. Algumas evidências que alimentam essa ideia são as semelhanças entre as primeiras civilizações e os mitos de deuses e seres celestiais. Muitas culturas antigas, como os sumérios e egípcios, acreditavam que os deuses vieram dos céus e ensinaram os humanos a construir civilizações e a dominar a Terra. Esses deuses poderiam ser, na verdade, alienígenas que visitaram o planeta no passado.
Alguns ufologistas sugerem que o desenvolvimento de tecnologias avançadas como a construção das pirâmides no Egito ou as linhas de Nazca pode ter sido resultado de uma colaboração com seres extraterrestres. A ideia de que fomos guiados ou até mesmo criados por uma raça alienígena é uma teoria que parece ser cada vez mais plausível à medida que estudamos os mistérios das civilizações antigas. Se a Terra realmente é um planeta prisão e fomos trazidos aqui por alienígenas, a grande pergunta é: o que acontece agora? Estamos destinados a viver aqui para sempre, sem jamais alcançar nosso verdadeiro potencial? Ou será que um dia seremos libertados, ou talvez retornemos à nossa casa original? Será que os alienígenas que nos exilaram ainda estão observando nosso progresso? A resposta para essas perguntas ainda está em aberto, mas uma coisa é certa: a história da humanidade está longe de ser uma narrativa simples de evolução natural. Se realmente fomos trazidos para este planeta por seres de outro mundo, isso significa que a nossa jornada está longe de ser completa. A teoria do planeta prisão nos desafia a olhar para o futuro com uma perspectiva nova, nos lembrando que talvez ainda haja muito mais sobre nossa origem e destino que não sabemos.